A CNN está de volta e a gente te conta que nessa semana a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou 3 casos de febre amarela na região do Vale do Paraíba. Um homem de 38 anos morreu. Segundo o boletim epidemiológico, nenhum dos 3 casos tinha histórico de vacinação. A gente vai conversar agora com a doutora Flávia Falsi, que é infectologista do Grupo Santa Joana e também do Instituto Emílio Ribas, que já está aqui com a gente. Doutora, muito bem-vinda aqui à nossa programação. Obrigada por falar com a gente. Primeiro, eu já quero entender, do seu ponto de vista, para lembrar para as pessoas que estão em casa, o que é a febre amarela e por que ela é tão preocupante, doutora. Bem-vinda. Obrigada, Débora, pelo convite. Bom dia a todos. Então, a febre amarela, ela é uma infecção viral e ela é uma arbovirose, ou seja, a transmissão dela envolve um vetor, envolve, no caso, um mosquito, para fazer a transmissão. E o que ela traz tanta preocupação para a gente é que é uma doença que pode evoluir com formas muito graves, incluindo óbito. Então, cerca de 60% dos casos, eles podem evoluir de uma forma leve, com remissão dos sintomas, mas de 20% a 40% das pessoas que podem evoluir para forma grave, metade pode evoluir também para óbito. Então, é uma doença que ela é imunoprevenível, ou seja, nós temos uma vacina que já está no nosso calendário vacinal e que é eficaz para conter essa doença e que também pode evoluir para formas graves. Por isso é tão importante a prevenção com a imunização. Pois é, formas graves que a gente até inclusive teve o registro disso acontecendo, como eu acabei de mencionar aqui. Então eu queria, doutora, que a gente também pudesse falar sobre os sintomas comuns da febre amarela, para que a gente soubesse, ou para quem está nos assistindo em casa, saiba exatamente como diferenciar isso, e o tamanho da preocupação disso, porque não é comum, literalmente, a gente falar sobre febre amarela nos tempos de hoje, tendo uma vacina que já faz parte do calendário de vacinação. Coincidentemente ou não, esses casos que foram registrados, as pessoas não tinham vacina de febre amarela. Então, quais são os sintomas antes da gente chegar a falar sobre a vacina efetivamente? Então, os sintomas da febre amarela, inicialmente, cerca de 2 a 3 dias após a picada do mosquito, que normalmente em ciclos urbanos é o Aedes, e em regiões rurais é o hemagogo, a gente apresenta febre, mal-estar, um quadro que ele pode ser até inespecífico, Porque como é uma infecção viral, esse início é um quadro mais inespecífico que pode acontecer. Depois desses 2 a 3 dias, principalmente de dor de cabeça, dor no corpo, febre, mal-estar, a gente entra no período que a gente chama de remissão, onde os quadros leves acabam evoluindo com melhora, e aí os quadros graves ficam 2 a 3 dias com uma defervescência desses sintomas, e aí depois evoluem para um quadro que a gente chama de toxêmico. Esse quadro, ele vai evoluir principalmente com hepatite, que é a disfunção aí do fígado. Então, a pessoa pode ficar com a pele amarela, por isso que é febre amarela o nome, que é a icterícia. Ela pode ter alteração ali no urinar, ter uma urina mais escura, ter alterações até cardíacas. E é nesse momento que volta a ter febre e começam a ter essas outras manifestações, principalmente as hepáticas, que cursa com essa icterícia, é que é a forma mais grave e que normalmente as pessoas acabam buscando os serviços de saúde. E também é nesse momento que a pessoa pode evoluir com um quadro de insuficiência hepática ou insuficiência renal, e aí demandar até mesmo transplante, demandar outros cuidados de saúde mais intensivos. Uhum. Doutora, já existe, como você muito bem falou, também citei aqui, essa vacina no nosso calendário de vacinação. Qual que tem sido essa realidade da busca pela vacinação da febre amarela? E o que é um momento preocupante que a gente tem agora hoje no país sobre isso, porque o fato da gente ter hoje registro de casos como esse, inclusive como óbito, acende um alerta, para uma doença que já tem uma vacina. Então, qual tem sido a busca realmente por essa vacina? Como tomar? É todo mundo que precisa tomar? Explica melhor isso pra gente. Então, essa vacina, ela está inclusa no nosso calendário vacinal em todas as crianças quando fazem 9 meses de idade e um reforço aos 4 anos de idade, tá? Então, todas as crianças precisam tomar essa vacina, que faz parte do calendário. Já nos adultos que não tomaram essa vacina na infância, nós recomendamos uma dose dela em qualquer momento, da vida adulta até os 59 anos. Desde que essa pessoa não tenha nenhum tipo de imunodeficiência, não esteja passando por nenhum tratamento específico, que daí é legal procurar o seu médico para esclarecer e entender se tem ou não indicação da vacina, Se for um adulto saudável, essa vacina ela pode ser aplicada na forma de uma dose.
Se por um acaso a criança até os 5 anos recebeu apenas uma dose, não teve aquele reforço, também é indicado uma dose na vida adulta. Isso, então, é para todos os adultos, tá? Não tem nenhum grupo específico para receber essa vacina. E ela também é importante quando se vai fazer viagem para o exterior, porque tem alguns países que obrigatoriamente exigem também o certificado de febre amarela. Então, também é um outro momento que se precisa tomar caso vá fazer alguma viagem, mas ela já está inclusa no nosso calendário. Então, qualquer adulto que se enquadre, então, nessa descrição que eu falei, pode procurar uma unidade básica de saúde ou um centro de referência em imunização, que ele tem o direito, ele leva o cartão vacinal dele e recebe essa vacina. É uma dose daí. Só para a gente encerrar aqui o nosso papo, doutor, esses casos que ocorreram, a senhora considera como casos isolados? São situações isoladas ou tem acontecido até com certa frequência nos últimos meses? Esses casos que ocorreram na região do Vale do Paraíba, eles estão em investigação para entender de onde, qual município exato que vieram, porque são pessoas que são de Cunha, mas que trabalhavam em outros locais ali da região. Também tem envolvimento, provavelmente, com um ciclo que não é o urbano, porque também eram pessoas que trabalhavam ali na agricultura, então isso também está em investigação. Aparentemente, não parece ser uma transmissão urbana, mas é muito importante que esses 3 casos não eram vacinados. Então, por mais que você se exponha ali em regiões de floresta ou em agricultura, que possa ocorrer a transmissão da febre amarela, se você é vacinado, você está protegido. Então, é claro que isso vai demandar mais investigação, teremos que acompanhar os próximos dias, né, ver se mais casos aparecerão ou não, mas a princípio, a principal medida mesmo é a imunização, que está sendo ofertada, inclusive, né, no município de Cunha, estão sendo feitos planos de ação para isso. Então, é importante que todo mundo que não esteja com o calendário vacinal em dia, por mais que não more ali na região, se atualize, porque esses casos, mesmo que isolados, eles podem acontecer. Perfeito, doutora. Quero muito agradecer a participação da senhora aqui conosco. Conversamos com a doutora Flávia Fausto, infectologista do Grupo Santa Joana e do Instituto Emílio Ribas. Muito obrigada, um bom final de semana para a senhora. Muito obrigada, bom fim de semana.